Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando mais um programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja agora os destaques do programa de hoje. Produtores de soja do Centro-Oeste adotam o vazio sanitário para controlar a ferrugem asiática. Câmara e Senado fazem campanha de esclarecimento sobre os defensivos agrícolas no Brasil. Pesquisa testa a produção de algas marinhas em solos do Cerrado brasileiro. Epagre de Santa Catarina recebe royalties sobre a comercialização de sementes de cebola. Encontro Estadual de Comunicadores Cooperativistas foca debate nas novas metodologias de mercado. Todo empregado, todo associado, do presidente ao porteiro da empresa, todo mundo é um embaixador da marca. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E começamos o programa de hoje com o vazio sanitário da soja. Pois é, para manter as lavouras de soja saudáveis nesta época do ano, os produtores precisam evitar a proliferação do fungo que causa a ferrugem asiática das plantações. E isto os produtores fazem mantendo as lavouras sem nenhuma planta de soja viva durante o período de 90 dias. É uma medida necessária. Vamos ver como eles têm lidado com isto na reportagem do programa Tribuna Rural. Nos últimos anos, o Distrito Federal tem se destacado na produção de soja. Mas para chegar nessa alta produtividade, os agricultores precisam ter diversos cuidados com as plantações. Entre eles estão o manejo do solo e o controle de pragas. E por falar nelas, um dos maiores causadores de doenças da soja é a ferrugem asiática. E para combater esse mal, existe o vazio sanitário da soja. De 1º de julho a 30 de setembro, produtores de soja de 3 estados brasileiros e do Distrito Federal fazem em suas propriedades o vazio sanitário. No período mínimo de 60 dias, os produtores rurais não podem semear e nem deixar plantas vivas de soja no solo. O objetivo do vazio sanitário é combater a ferrugem asiática e outras doenças do solo. O vazio sanitário é uma forma de os produtores rurais evitarem a propagação da ferrugem asiática nesse período de 30 de julho até 30 de setembro. Então, pela legislação, nessa época, é proibido ter qualquer planta viva de soja aqui na região. Com isso, então, nós não vamos propagar, não vamos desenvolver a ferrugem asiática e, consequentemente, quando começar o plantio normal da safra de soja, que é lá início de outubro, o ambiente não vai ter o fornecimento de esporos, que seria a semente do fungo, para atacar aquelas plantas que foram semeadas naquele período. Nesse período, diversas plantas de cobertura são utilizadas para manter o solo produtivo e retirar sementes que possam estar contaminadas com a ferrugem asiática. Na propriedade do seu Dalberto, por exemplo, foram utilizadas milho e branquiária depois da safra de soja. O interessante é que após a colheita do milho, a branquiária continuou plantada para permitir a reparação do solo. Com isso, o produtor manteve a umidade e os nutrientes necessários para melhor produtividade. Aqui nessa área, justamente nessa propriedade, a gente plantou a soja precoce. Aí depois da soja precoce a gente vem com o milho safrinha. E nesse milho safrinha a gente plantou a braquiária rusiziense junto com o milho. Para quê? Para fazer essa palhada, essa maravilha de palhada que temos aqui da braquiária rusiziense, que ela traz inúmeros benefícios. Primeiro, ela traz essa possibilidade de você ter uma cobertura morta, né? Essa braquiária já está dessecada. Agora em setembro a gente passa um rolo faca em cima para sentar, fazer aquele colchão. Aí ela me traz de benefício, além dos nutrientes que ela me transforma, por exemplo, fósforo inorgânico e fósforo orgânico e outros nutrientes, também a manutenção da umidade. E a grande vantagem disso é a sustentabilidade do meu negócio. Muito se tem discutido sobre o uso de defensivos nas lavouras e como eles podem afetar a saúde e o meio ambiente. Mas você sabe o que é fake e o que é fato sobre este assunto?
Esta é uma questão que merece a atenção de todos, já que o debate tomou conta da mídia e das redes sociais. Agora, deputados e senadores se uniram para lançar campanha que informa a pessoa sobre o uso destes agroquímicos e a influência deles nos alimentos que consumimos. Acompanhe a reportagem do programa Tribuna Rural. Os deputados e senadores se compõem à Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, estiveram reunidos para discutir preposições ligadas ao agronegócio brasileiro. Dentre as medidas debatidas está o projeto de lei 6299 de 2002, considerado o novo marco regulatório dos pesticidas. Para acelerar a aprovação, os parlamentares querem propagar a importância do uso dos pesticidas na produção agrícola. Nós, o setor, nos sentimos profundamente incomodados com as inverdades ditas do setor. Mas ficávamos nisso, falando de nós para nós mesmos, nos queixando da injustiça. Neste momento, nós estamos fazendo campanha, essa é a primeira delas, teremos mais 2 campanhas proativas, onde nós queremos mostrar para a sociedade urbana o que é fake e o que é fato. Se a grande maioria da população urbana soubesse por que isso está sendo feito, ela simplesmente não leria mais. Para o relator do PL, deputado Luiz Estimori, do PL do Paraná, esse é o momento de informar a população a respeito do uso de pesticidas. De acordo com o parlamentar, a nova lei tem o objetivo de fortalecer a produção agrícola do país. Nós estamos aí lançando aqui uma informação, uma campanha aqui, pode ver aí que está aqui, aqui está escrita: a pior praga é a desinformação. E aqui nos jornais também traz aqui que a lei mais moderna, que seria a nossa aqui, deve ajudar o Brasil a se consolidar como celeiro do mundo. E a alga marinha não é apenas utilizada no sushi que as pessoas comem. Há muitos anos, cientistas descobriram que ela é também um excelente insumo na fabricação de fertilizantes. Agora, a pesquisa vai desenvolver esta mesma alga em solo do Cerrado. No quadro Repórter em Campo, do programa Dia de Campo na TV, você confere os detalhes. As algas marinhas são conhecidas já há bastante tempo e muito utilizadas como alimento e na fabricação de medicamentos e cosméticos. Mas você sabia que elas podem ser utilizadas também na agricultura como fertilizante? O pesquisador César Miranda está aqui com a gente e vai explicar melhor esse assunto. O emprego de algas marinhas efetivamente vem de longa data em várias áreas da indústria humana. O emprego como fertilizantes também não é novo, ele é antigo. Começou em países da Europa, veio para os Estados Unidos e é comum mesmo no Brasil. No mercado brasileiro há vários fertilizantes foliares que empregam extratos de algas marinhas, que basicamente, com um fundo mais científico, contém o que nós chamamos de promotores de crescimento de plantas, ou seja, substâncias que poderíamos comparar com o nosso funcionamento humano, que são hormônios vegetais e que promovem um enraizamento maior da planta, uma abertura ou fechamento de estômatos mais apropriado e com isso dá resistência à seca e um crescimento maior à planta e resulta em incremento de plantas. Nós utilizamos já de algas marinhas que são trazidas de regiões frias. Nós poderíamos usar algas marinhas da costa brasileira que contêm os mesmos princípios, mas temos uma legislação bastante rigorosa ambiental e, obviamente, dado o tamanho da agricultura brasileira, se formos explorar as nossas algas nativas da costa brasileira, pode ser um desastre ecológico. Então, há a intenção nossa, e é possível, se fazer crescimento em ambientes controlados. Isso já se faz em pequena escala em aquários. Nós queremos fazer o que praticamente seria um aquário grande, que possamos controlar a luminosidade, os nutrientes fornecidos, com isso promover um crescimento mais acelerado das algas, extrair os princípios ativos, esses promotores de crescimento, misturar com outros nutrientes que são essenciais às plantas e fazer novas formulações de fertilizantes foliares e aí
serem aplicados em qualquer cultura. Nós temos evidência de literatura brasileira, literatura internacional, emprego já bastante corriqueiro em países da Ásia, como o Vietnã, na Índia, mesmo no Brasil, inúmeros produtos registrados. Todos os produtos brasileiros são feitos com materiais importados. Nós vamos fazer crescimento aqui no Cerrado mesmo, em ambientes controlados, aproveitando o espaço e entregando um produto eficiente para ajudar no crescimento das plantas. E agora os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Epagre de Santa Catarina recebe royalties sobre a comercialização de sementes de cebola. Encontro Estadual de Comunicadores Cooperativistas foca debate nas novas metodologias de mercado. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A pesquisa agropecuária traz muitas novidades para o campo. Variedades mais produtivas, resistentes, que agradam melhor o consumidor e geram novas oportunidades de renda para a cadeia produtiva. No caso da cebola, os cultivares Vale Sul e Poranga já fazem sucesso nas lavouras. A novidade é que a Epagre está recebendo royalties pela comercialização das sementes. Veja a reportagem do programa SC Agricultura. 2 cultivares de cebola desenvolvidos pela Epagre fazem sucesso no mercado e geram um bom retorno financeiro. A empresa recebeu R$ 428.790 em royalties, referentes à comercialização de 2 cultivares de cebola.
a SCS 373 Vale Sul e a SCS 366 Poranga. Esse valor corresponde à venda de 7.625 quilos de sementes do cultivar Vale Sul e 376 quilos de sementes da cebola Poranga. Eu consigo identificar pelo menos duas frentes bem positivas com todo esse processo que nós temos. Uma das frentes é um retorno financeiro para a EPAGRE, que são os royalties que retornam para a empresa e são novamente aplicados na pesquisa, para o desenvolvimento da pesquisa, né? Então a pesquisa ela demanda muito tempo, ela demanda muito dinheiro e os royalties passam a fomentar a nossa pesquisa. Então essa é uma parte muito importante, mas não é a principal parte desse processo para nós. O que nos deixa mais contente com todo esse processo e com toda a fama positiva que os cultivares da EPAGRE tomaram nesse curto espaço de tempo do lançamento até hoje, é o nome EPAGRE que está bastante difundido e fixado com esses cultivares, né? É um momento de comemoração de tecnologias lançadas, tecnologias desenvolvidas aqui hoje em Ituporanga, mas nós podemos replicar isso a todas as outras estações experimentais da EPAGRE, que tem como objetivo trazer tecnologia, trazer novas opções, novas oportunidades aos agricultores do nosso estado. O valor referente aos royalties foi repassado à EPAGRE numa cerimônia realizada na Estação Experimental de Ituporanga. A empresa Agritu Sementes, selecionada por meio de chamada pública, possui o licenciamento e a exclusividade para a venda dos cultivares de cebola da EPAGRE. Principalmente a Vale Sul, ela teve um grande sucesso no mercado catarinense e no mercado nacional. Por ser uma cebola de ciclo precoce e com alta capacidade de armazenagem, uma aparência excelente, com retenção de casca, ela despontou no mercado hoje como sendo a principal cebola em qualidade no mercado catarinense, na produção catarinense e no mercado nacional. Hoje é a cebola preferida pelo setor comercial e produtivo da região. Santa Catarina é o maior produtor nacional de cebola. São mais de 8.000 famílias envolvidas na atividade. A área cultivada é de 18.000 hectares. Das lavouras são colhidas 500.000 toneladas por safra, que geram uma receita de 370 milhões por ano ao estado. Eu produzo na minha lavoura lá cultivar Vale Sul e a cultivar Poranga, dentre outras também, né? Então a gente vê com imensa gratificação, né, que esses dois cultivares eles foram muito bem desenvolvidos, né, se adaptaram muito bem ao modo de produção do produtor aqui da região, do Alto Vale, né, e em Santa Catarina também. São cultivares muito bem desenvolvidos, né, que propiciam a produção de cebola aqui no Alto Vale e em Santa Catarina, né? São cultivares que têm uma certa resistência, né, a algumas doenças, né, e as intempéries climáticas e entregam ao consumidor final, né, aquilo que ele tanto deseja, que é uma coloração boa, né, uma boa firmeza de bulbo, né, uma casca bonita, né, aquele produto bonito, né. É uma das funções básicas da empresa, né? A busca de cultivares mais produtivos, cultivares mais resistentes e dentro disso os programas de melhoramento da EPAGRE, eles vêm buscando então produtos, né, materiais que se destaquem em produtividade, mas que também tenham algum viés de resistência a doenças, né, de resistência a condições climáticas, e que venham se adaptando melhor às nossas especificidades e dados climáticas do estado de Santa Catarina, que são das mais diversas, né? E a gente termina o nosso programa de hoje falando sobre o 15º Encontro Estadual de Comunicadores Cooperativistas, realizado em Florianópolis, capital catarinense. Um evento onde o setor procurou conhecer as novas metodologias de mercado focado na marca das cooperativas. Foram 2 dias de atividades importantes para a categoria. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. 65 pessoas, das mais diversas cooperativas do estado, unidas num único propósito: melhorar o entendimento sobre comunicação.
O evento, organizado pela Alcesc e pelo Sescop de Santa Catarina, já é tradicional no calendário. Isso acontece há mais de uma década. Quando essa sementinha foi plantada lá em 2004, as cooperativas tinham como objetivo aproximar as suas ações das comunidades. E essa ferramenta se mostrou eficaz ao longo do tempo. Mas, vez por outra, foi preciso reunir esses profissionais para alinhar as diretrizes de atuação. Nós percebemos que veio dando um bom resultado no cooperativismo de Santa Catarina. Por isso que foi dando continuidade a esse trabalho. A gente vai procurar manter esse trabalho que a gente percebe que é de grande importância. Porque a gente percebe que cada cooperativa, nós temos 12 ramos em Santa Catarina, todas elas estão se aperfeiçoando e crescendo. Mas nada melhor que crescer mostrando aquilo que elas fazem. O objetivo do encontro foi ampliar o conhecimento das técnicas de comunicação, seja para o público interno ou externo. No primeiro dia, o jornalista Luiz Gaulia falou sobre comunicação integrada, porta-voz e a gestão de crises. Por várias e várias vezes, ele lembrou a necessidade de uma construção de valores e a preservação da marca, o bem maior de uma empresa. Eu sempre defendo a construção da reputação, fortalecer a reputação de um nome, de uma organização e de uma marca. Isso é responsabilidade de todos dentro da instituição. Todo empregado, todo associado, do presidente ao porteiro da empresa, todo mundo é um embaixador da marca. Tudo que se fala e tudo que se faz influencia no valor percebido desta marca. Reputação é exatamente isso, não é só trabalhar a comunicação de uma forma estratégica, mas você ter uma gestão totalmente voltada para a excelência em tudo o que você faz, ok? E como é que se mitiga risco? É preciso ter controles? Os riscos, na verdade, podem ser grandes oportunidades. O importante é você mapear os riscos e, como eu falei, aprender com os erros dos outros. Você não precisa errar para aprender. Veja hoje o que está acontecendo em grandes empresas que passaram por grandes crises e até marcas centenárias que já vivenciaram mudanças de governo, peripécias na economia, mudanças do seu público consumidor. Como é que elas sobreviveram? O que elas fizeram de virtuoso para se manter como marcas de valor, marcas admiráveis? Esse que é o pulo do gato. Para fechar o dia, o Cicobi Central, através de sua área de comunicação, apresentou aos participantes seus cases de sucesso e como eles foram construídos para impactar a sociedade. A cooperativa de crédito exige mais pelo dinamismo do ramo, da atuação? Exige, ela tem duas frentes, né? O associado é o dono e a gente precisa fazer as entregas e fazer o nosso desafio é fazer o negócio prosperar. Já no segundo dia, o encontro começou com o jornalista Rafael Oliveira, da Unimed Rio, que falou sobre as novas tendências para a comunicação interna. Sem jamais se esquecer de que a sociedade de hoje é uma grande rede social. E por isso as ações precisam ser pensadas de modo diferente. Talvez como comunicador a gente tenha um alerta mais ligado que consegue identificar essas questões. Mas acho que nós somos fundamentais no sentido justamente de compreender o que está, as demandas de comunicação do mercado e conseguir transformar isso em argumentos de comunicação, em peças, conteúdos de comunicação. Então, a partir do entendimento que sempre existiu rede social e que a gente faz parte de uma série delas que não são online, a gente pode captar isso e produzir conteúdo, tanto digital quanto analógico. Você acha que fazer comunicação interna sempre é um grande desafio? Sem dúvida, porque a empresa é um somatório de pessoas com interesses mais diversos possíveis, né? Então, tem gente que está ali por dinheiro, tem gente que está ali por um propósito, tem gente que está ali no início de carreira, gente que está mais avançado. Então, compreender essa complexidade, essa diversidade e conseguir criar caminhos para que todo mundo ande na mesma estrada para atingir aquele resultado é muito difícil, né? Quando você tem... time de futebol é um exemplo disso, né? Você tem 11 pessoas ali, um joga melhor que o outro, um joga uma posição diferente do outro, mas o time tem que ganhar no final das contas, né? Então, fazer todo mundo jogar junto para atingir um resultado de uma empresa
é um grande desafio e o alinhamento e a comunicação para isso é um elemento fundamental. Por fim, a professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing da Fundação Dom Cabral veio mostrar como a ciência e a comunicação precisam andar lado a lado. Porque, segundo ela, a construção desse mapa do entendimento passa por muitas fases. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala da relação entre as pessoas de todas as formas possíveis. Então, entender sobre os aspectos inconscientes que favorecem a comunicação é uma coisa importante. Então, a ideia na palestra é discutir quais são os comportamentos que a gente já sabe que existem, as coisas que já acontecem e que tornam essa comunicação, às vezes, mais difícil, mas que se a gente soubesse usar isso de uma maneira mais inteligente, a gente poderia favorecer a comunicação. Isso pensando desde uma comunicação entre pessoas, então como é que nós dois nos relacionamos melhor num diálogo, quando eu falo entre áreas, quando eu falo de comunicação interna, quando eu falo com diferentes áreas de atuação ou diferentes empresas e quando eu tento me comunicar até com o consumidor final. Então, todos esses pontos de contato num processo de comunicação, eles podem ser trabalhados e desenvolvidos a partir de uma perspectiva da neurociência comportamental. Esse mapa ele precisa ser desenhado internamente? Sim, o ideal é que você tenha um objetivo, né? Qual é a sua proposta estratégica, o que você pretende mobilizar, com quem que a gente está falando e a partir disso você vai ajudar o grupo de criação, ajudar o comunicador a criar uma estratégia mais assertiva, né? Então, por exemplo, a gente sabe que é muito importante ter atenção na comunicação, senão a gente nem processa. Como que eu torno algo mais atraente? Como que eu aumento o engajamento? Como é que eu me diferencio de tudo mais que está sendo dito? Hoje a gente tem muitas referências, né? Muita comunicação acontecendo. Então, esse tipo de conhecimento ajuda o grupo de comunicação a desenhar essas estratégias e esse é o papel da neurociência. Se a ideia foi disseminar o conhecimento de forma compartilhada, mais uma vez o encontro se tornou um sucesso de público e de crítica. Uma boa comunicação das cooperativas contribui muito para fortalecer a marca de cada uma e o sistema cooperativista como um todo. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e continue com a gente, porque você já sabe, juntos somos mais fortes. Até amanhã.